violão sem violão. Como é que você quer que alguém aprenda a viver em sociedade, tirando da sociedade? Parece que não tem tanto sentido. Bom, como disse, essa é uma polêmica das mais ferrenhas. Mas e no Brasil? No nosso sistema jurídico? Ela serve ou não serve enquanto imposição jurídica? A prisão tem ou não tem caráter ressocializador? Tem que ter, porque a lei de execução penal manda. O artigo 1º da lei de execução penal diz que a pena tem como função reinserção social. Daí os instrumentos de reinserção social que ela adota, como a progressão, que nós já vimos, e outros tantos, como o livramento condicional, como a remissão, a ideia de que a cada tanto tempo de trabalho o sujeito ganha um tempo de cumprimento de pena, e até mesmo o sistema de regalias e sanções da lei de execução penal. Quem bem se comporta pode ter regalia, essas regalias são disciplinadas em lei estadual, não é? Cada estado tem a sua, mas pode ser, por exemplo, o uso de um rádio, o acesso a material de pintura. Bom, regalias são regalias para aqueles que bem se comportam e castigos para aqueles que mal se comportam. Ora, se você condiciona o sujeito a castigo e a regalia dependendo do mau ou bom comportamento, a ideia do legislador, há quem negue que ela funciona, mas a ideia do legislador é que isso colabora na reinserção social. Então, juridicamente, no Brasil, a prisão tem que ter escopo ressocializador, ela tem que ter escopo de reinserção social. Ok? Dentro do mundo jurídico, claro que a polêmica fática existe. Vamos à nossa terceira pergunta. Professor, na hipótese de falta de vagas, o que fazer? Essa também tão importante, nós já respondemos. Mas vamos acentuar aqui a questão. Faltou vaga no regime fechado, vai ficar lá no fechado mesmo, ainda que amontoando. Não há entendimento nos tribunais, embora muitos briguem por isso, não é? De que na falta de vagas você pode ir, não é? Abrandando o regime. Faltou vaga no fechado, já vai esperando no semiaberto, já vai esperando no aberto. Não há esse entendimento, pelo menos não a ponto de se tornar, não é, majoritário ou controverso nos tribunais. Faltou vaga no fechado, vai juntando todo mundo lá, até que um dia tenha vaga. Será que isso é condizente com o fundamento constitucional da proteção à dignidade da pessoa humana? Confesso que não acredito, não entendo assim, mas é o que se faz hoje nos tribunais. Faltou vaga no regime semiaberto, ele pode ficar no chamado aberto provisório. Ele fica esperando no aberto até que surja a vaga no semiaberto. É até curioso, porque como é difícil que essa vaga surja, é difícil que uma vaga seja providenciada, o sujeito, ele progrediu do fechado para o semiaberto, está esperando a vaga dele numa colônia agrícola. Como não tem vaga, é concedido o regime aberto domiciliar. Ele fica esperando lá na casa dele até que surja a vaga na colônia agrícola. Como não surge, e ele cumpre mais 1/6 da pena, esperando a vaga no semiaberto, ele acaba progredindo do semiaberto, que é o regime em que juridicamente ele está, ainda que não tenha vaga, para o aberto, que é o regime que de fato ele está, esperando a vaga no semiaberto. E é curioso participar da audiência, né? Porque o condenado vem, doutor, hoje eu vou progredir. Você vai progredir. Você estava esperando vaga no semiaberto, não apareceu a vaga, agora você vai para o aberto. Mas doutor, eu já estou cumprindo a pena em casa.
vai mudar o quê? Não vai mudar nada, não é? Só que antes o céu aberto era provisório, estava esperando uma vaga no semiaberto. Agora o céu aberto é definitivo, agora você fica mesmo em regime aberto. Só isso. Problema aí, né? Da discrepância entre a realidade dos fatos e a realidade jurídica. Mas essa é a solução. E se falta vaga no regime aberto, nós já vimos, não tem vaga na casa de albergado, que é o que acontece na maioria dos estados brasileiros, ele pode cumprir essa pena em prisão albergue domiciliar, mesmo que não esteja nas condições do artigo 117 do Código Penal. 117 da Lei de Execução Penal. Da Lei de Execução Penal. Joia? Vamos à nossa quarta pergunta. Professor, quem cumpre pena em cadeia pública está em que regime? Excelente pergunta. Está em regime de ilegalidade. Isso. Não é para cumprir pena em cadeia pública, não pode. Cadeia pública e os seus congêneres, né? Centros de detenção provisória, centros de detenção, casas de detenção, cadeias públicas não foram feitas para cumprimento de pena. Cadeia pública é para aguardar o processo, é para prisão processual. Então, se é decretada uma prisão temporária, é decretada uma prisão preventiva, é decretada qualquer espécie de prisão processual, o sujeito preso em flagrante, ele vai para a cadeia pública, esperar o decurso do processo. Agora, cumprimento de pena, regime fechado, semiaberto e aberto, fechado, penitenciária, semiaberto, colônia agrícola e industrial, aberto, casa de albergado. Mas não dá na mesma cadeia pública e penitenciária? Não é como se fosse um regime fechado? Olha, os dois são regimes de grades, o sujeito fica lá atrás das grades, mas a cadeia pública, ela não é construída com o mesmo objetivo de reinserção da penitenciária. Então, dificilmente na cadeia pública, o sujeito vai ter acesso a trabalho, estudo, as orientações necessárias, não é? Para que ele possa ter uma reinserção social adequada. Então, jogar o sujeito para cumprir pena em cadeia pública é ilegal e é contraproducente. Você não consegue trabalhar com o condenado em busca, não é, do objetivo que ele volte melhor para a vida em sociedade. Não que na penitenciária isso vá acontecer necessariamente, mas a chance é maior, porque a estrutura arquitetônica, os trabalhadores, os funcionários da penitenciária são treinados de forma diferente daqueles que operam na cadeia pública. A estrutura toda, não é? O recurso todo é diferente. Então não é para cumprir pena em cadeia pública. Não, não é. Cumpre-se pena em cadeia pública? Sim. Pela falta de vaga, de novo, nos estabelecimentos adequados, muita gente cumpre pena em cadeia pública. Eu trabalhei anos com uma cadeia pública, uma capacidade para 100 presos, sempre tinha 400, operava com 4 vezes aí a capacidade, e mais da metade estava tudo cumprindo pena. Todo mundo cumprindo pena em situação ilegal. Pois é, acontece. Mas então, não tem regime de cumprimento de pena em cadeia. Cadeia é para prisão provisória. Na ilegalidade é que muitos acabam cumprindo pena do regime fechado em cadeia pública, mas isso não é o correto, não é o que manda a lei. Ok? Vamos à nossa próxima pergunta. Professor, se há mais de uma condenação, com regimes diferentes, o que fazer? Excelente questão. Se o sujeito tem uma condenação
em regime aberto.